Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos, que estão assistindo aqui esse vídeo neste momento. E eu estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo aqui no canal, trazendo aqui a palavra do Senhor para o seu coração. E eu quero desde já estar agradecendo a todos que estão assistindo aqui esse vídeo, que você possa estar se inscrevendo, deixando o like e compartilhando o vídeo para que a palavra do Senhor venha a ser compartilhada. Bom, a palavra hoje se encontra na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6, a palavra do Senhor diz: Então, Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e, quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira, e não encontro nenhum. Corte esta figueira, por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-lo. Irmãos, a palavra do Senhor aqui, ela está falando aqui a respeito dessa parábola que Jesus contou. Sabe, irmãos, essa mensagem que o Senhor me deu, que eu havia colocado por tema, plantados para frutificar. Sabe, essa palavra ela mostra o que o Senhor realmente ele espera de nós, sabe? O Senhor ele espera que a gente seja frutífero, sabe? Que a gente frutifique no reino dele, que a gente venha fazer alguma diferença. A gente vê que Jesus ele chamou os seus discípulos e ele tinha um objetivo, um plano para a vida de cada um na vida deles. Sabe, irmãos, a gente não é chamado para estar na igreja sentado sem fazer nada. O Senhor ele nos chama, assim como ele fez na vida da mulher samaritana, que ele encheu a vida dela com a água viva que ele tinha, que só ele tinha. Mas ele espera que, assim como a mulher samaritana, a gente venha transbordar essa água viva, que a gente venha transbordar Jesus na vida de outras pessoas. Sabe, irmãos, a gente pode ver que o Senhor, quando Ele nos coloca ou nos planta em algum lugar, Ele tem sempre um propósito, sabe? Ele espera algo de nós. A gente pode tirar essa lição da figueira. Sabe, nada acontece na nossa vida por acaso. Seja aonde a gente trabalha, a nossa família, o colégio onde a gente estuda, o Senhor ele nos colocou, Ele nos fez do jeito que a gente é, com um propósito. O Senhor ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Assim como Ele tinha um propósito com cada um que Ele chamou. Abraão, Davi, Sansão. Sabe, assim é conosco. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente precisa mais e mais buscar a vontade do Senhor, buscar conhecer o que é que o Senhor Jesus ele tem para a minha vida. O que é que Ele espera de mim aqui nessa terra. Sabe? Então a gente tem essa consciência de que a gente precisa ser diferente. O Senhor ele nos ensina que a gente precisa ser diferente, não só por carregarmos o nome de cristão, por algo de religião, não. Mas como Jesus ele nos deu, esse direito de a gente se tornar filho, a gente é grato por isso e a gente quer transmitir esse amor que Ele nos deu através da sua palavra para outras pessoas, sabe? A gente somos uma igreja, a gente foi chamado para ser diferente. Ele nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. Jesus ele ensina em Mateus 21, versículo 21,
se você tiver interesse em abrir a sua Bíblia e ver, ele ensina que por meio da fé a gente pode fazer grandes coisas. Se a gente ter fé e não duvidar, o Senhor ele pode fazer grandes coisas na nossa vida. Sabe, ele fez grandes coisas na vida de Davi. Davi, que ele era apenas um menino, mas ele era usado por Deus quando ele tocava a harpa. Ele era frutífero. A gente também vê isso na vida de Paulo. Paulo, que foi um grande apóstolo, um homem de Deus, que fez que através da vida dele, o Senhor fez grandes coisas para o seu povo daquela época. E aí, meus irmãos, vocês podem até me perguntar, né? Como é que a gente pode ser frutífero na presença do Senhor? Irmãos, a palavra de Deus, escrita em Gálatas capítulo 5, o Senhor ele usa a vida de Paulo, né, para mostrar para nós que para a gente ser frutífero na presença do Senhor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a vontade do Espírito Santo, ou seja, não fazer a vontade da nossa carne. Porque no capítulo 5 aqui diz, né, na Bíblia, que aquilo que a nossa carne quer é contra o que o Espírito Santo de Deus quer. Ou seja, eles estão em constante luta, estão em constante travando lutas, né? Porque o que a nossa natureza humana quer é o pecado. E é contra aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para nossas vidas. E aqui Paulo, né, ele faz uma lista, né, de coisas que a nossa natureza humana produz, que é o quê? A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçaria, inimizade, briga e entre outras coisas. Mas os frutos do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a bondade, paciência, domínio próprio e entre outros. Então, meus irmãos, a gente vê que para a gente ser frutífero na presença do Senhor, a gente precisa produzir esses frutos. A gente precisa ter amor para com o nosso irmão. Não adianta a gente querer fazer tudo e a gente não ter amor para com o nosso próximo. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer trazer o céu, né, para a terra. Como assim trazer o céu para a terra? A gente quer muitas das vezes querer fazer tantas coisas para Deus. A gente quer muitas das vezes evangelizar, falar de Jesus para as outras pessoas, trazer realmente o reino de Deus para a vida das pessoas, só que a gente muitas das vezes se esquece que primeiro o reino de Deus ele tem que estar dentro do nosso coração. A gente tem que primeiro mudar nossas atitudes, mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, de pensar. Porque a vida do cristão ela é assim, ela é uma constante mudança, uma constante mudança de atitudes. E a gente precisa ceder a nossa vontade para viver e fazer a vontade de Deus. Deixar que o Espírito Santo de Deus molde a nossa vida. Meus irmãos, se vocês abrirem as suas Bíblias e abrirem no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 até ao 32, vocês vão ver que no versículo 31, Jesus ele afirma que os cobradores de impostos e as prostitutas é que estavam entrando no reino de Deus. Sabe, porque eram essas pessoas que muitas das vezes estavam sendo rejeitadas pela alta sociedade, que estavam crendo em Jesus. Mas os fariseus, aqueles doutores da lei que se achavam os donos da verdade, mas que na verdade estavam afastados de Deus, porque estavam vivendo uma religião, uma fé morta. Então a gente vê que as coisas de Deus são coisas simples, a gente que muitas das vezes a gente quer complicar. E a gente vê que a gente precisa, para frutificar no reino de Deus, a gente precisa estar a todo momento nos examinando para ver como está a nossa vida com Deus. Será que eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Será que eu estou fazendo a vontade dele?
para que assim a gente venha alcançar um bom testemunho. Porque Jesus também nos ensinou que a gente é reconhecido pelos nossos frutos. Uma árvore que é boa não pode produzir frutos ruins. E uma árvore que é ruim não pode produzir frutas boas. Jesus ele nos ensina isso por meio da sua palavra. E Jesus ele está voltando e ele vai cobrar pelo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. E a gente precisa estar preparado. Assim como o patrão que fez um acerto de contas com os empregados do dinheiro que ele deu, também se encontra na Bíblia. Os talentos, né? Que uns multiplicaram e outro escondeu. Sabe, meus irmãos, quando o Senhor ele nos dá um talento, é porque Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe do que a gente pode fazer se a gente estiver junto com Ele, porque foi Ele que nos fez, Ele que nos fez por completo. Ele sabe o que falta em nós. Ele sabe daquilo que você precisa. Mas a gente precisa conhecer a vontade dEle e buscar fazer a vontade dEle. Não só conhecer, como fazer a vontade dEle. E eu aprendo também nessa lição da figueira que o Senhor não desiste de nós. Ele continua insistindo, assim como o empregado, né, que continuou insistindo na figueira. E eu entendo por essa representação que o patrão ele representa Deus e o empregado representa Jesus. Jesus que intercede por nós com gemidos que a gente não pode entender a palavra do Senhor. Ele fala que o Espírito de Deus, né, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sabe? Muitas das vezes a gente acha que a gente está só, que a gente não é capaz. A gente mesmo, muitas das vezes, teimando, mas o Senhor ele é aquele que continua insistindo, que ele continua dando chance. Enquanto há vida, para mim, para você, meu irmão, há esperança. Então, que você possa, através dessa palavra, né, que o Senhor possa estar lhe dando força nesse momento para continuar fazendo a sua obra, para continuar fazendo a vontade do Senhor, para continuar frutificando no reino. Se você nunca frutificou, eu creio que a partir de hoje o Senhor vai estar frutificando, vai estar lhe fazendo frutificar no seu reino. Porque vai chegar um momento em que o Senhor ele vai cobrar de nós e a gente precisa estar preparado para a gente não chegar lá e chegar na presença do Senhor com mãos vazias. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham ouvido essa mensagem, entendido a mensagem, que o Senhor tenha falado com vocês através dessa mensagem. Desde já agradeço a todos que assistiram até aqui, compartilhe o vídeo, deixe o like e a paz do Senhor a todos, né? Que Deus abençoe.